Olá, boa tarde para você, cidade querida, cidade amada por Deus, Santa Cruz da Venerada. Seja muito bem-vindo você que está nessa sintonia dessa emissora para agora nós estudarmos, ouvirmos Deus falar conosco através da sua palavra, que ouçamos o Espírito Santo abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para as verdades contidas na Bíblia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a paz e a graça seja com cada um de vocês. Estamos aqui no ar com mais um programa, A Voz da Profecia. Eu me chamo Leila Leal e na companhia de Evandro Leal, vamos dar início a mais um programa, não é isso, Evandro? Isso mesmo. Olá, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, a todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Estamos orando pela cidade, pelos irmãos, por todas as pessoas, que Deus abençoe ricamente. Hoje vamos estudar 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons espirituais. O que isso tem a nos ensinar e o que podemos aprender sobre os dons espirituais que Deus nos dá e o que podemos fazer com ele? Isso e muitas outras perguntas vai ser respondido hoje. Mas lembrando que você pode nos mandar uma pergunta, nos mandar um pedido de oração, e para isso você vai lá no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz, e lá vai ter todos os programas anteriores para você ouvir. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você conversar conosco. Estamos à sua espera, não é isso, Leila? Isso mesmo. Então fique à vontade para você ligar, mandar uma mensagem, pedindo a música, querendo mandar um alô, fazer uma sugestão ou um pedido de oração. Fique à vontade, nós estamos aqui para lhe ouvir. E falando em ouvir, nesse momento nós vamos ouvir uma música especial. E logo em seguida vamos ouvir o resumo do capítulo de hoje. E aí nós voltaremos para fazer uma oração. Então não sai daí que a gente volta já. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos Cultura Novo Tempo FM. Certa vez li uma história que falava sobre um dia em que os órgãos do corpo humano entraram em guerra. Tudo começou quando eles resolveram eleger quem era o mais importante, o órgão-rei, o comandante. Os olhos não aceitavam perder. Alegavam que eram não somente os mais lindos, mas também os mais úteis, pois tudo vinha ao corpo por eles. O cérebro, porém, indagava com veemência. Ora, quem é por acaso que interpreta todas as imagens trazidas pelos olhos e cria para o resto do corpo as emoções, os instintos e todos os sentimentos e reações? A boca, para variar, não aceitava ficar calada. Alegava que de nada valia a visão dos olhos e a coordenação do cérebro se ela não realizasse sua tarefa: provar, mastigar, ingerir e falar.
O intestino pediu a palavra, mas os outros órgãos fizeram um coro unânime. Fica quieto aí, você não está à altura do debate. As mãos aproveitaram que o assunto foi interrompido e iniciaram uma discussão pessoal com os olhos e a boca. Quem é que segura e leva a comida até você, boca? Quem é que limpa vocês, olhos? E assim mais alguns entraram na disputa. O pulmão alegando a vitalidade da respiração, o coração defendendo suas funções de bombear o sangue, os rins, o fígado e vários outros. Até que depois de ter a palavra negada mais de uma vez, o intestino gritou lá de baixo: "Estou de greve, não funciono mais." E deu sua participação por encerrada na confusão. Na hora, ninguém deu a mínima, mas com o passar do tempo a situação começou a ficar muito difícil para todo o corpo. Os olhos já não enxergavam direito, as pernas perderam as forças, as mãos estavam trêmulas, o cérebro já não conseguia pensar, a boca urrava, o estômago doía, até que todos imploraram para que o intestino voltasse a funcionar. No final, todos perceberam que a parte mais simples do corpo afeta todas as outras quando deixa de funcionar. Paulo usa uma metáfora semelhante para se referir à Igreja de Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 25, ele nos lembra: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele. Já estamos de volta com a nossa programação, onde você ouviu aí uma música bem divertida até, para você juvenil, para você criança e para nós também adultos, como é bom escutar uma música um pouquinho mais diferente, mais animada, nessa linguagem, mas que disse tudo que nós vamos estudar hoje, tá? Nós vamos falar sobre os dons espirituais e que Deus faz uma comparação também com os membros do nosso corpo. Será que nós devemos ser individualistas? Será que nós devemos trabalhar em união? Qual é o desejo de Deus para a sua igreja, para seu povo? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes, convido você a fazer uma oração. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, bondoso Senhor, mais uma vez estamos aqui nessa emissora de rádio, que através das ondas sonoras, que essa emissora alcance cada ouvinte, cada filho teu, e que eles escutem, Senhor, a tua palavra sendo dita neste momento. A voz do Senhor seja exaltada aqui e agora, para a edificação do corpo da tua igreja, para o crescimento do teu povo e, acima de tudo, para a glorificação do teu santo nome. Amém. Por isso nós te invocamos, te convidamos para participar conosco, nos dando entendimento, discernimento, capacidade e humildade, para assim levarmos avante a tua mensagem de salvação. Fique conosco, Pai, nos ajude, nos instrua e abençoe para os teus filhos que nesse momento escutem, coloquem em prática tudo o que vai ser ouvido. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, caro ouvinte? Afinal, você já está com a Bíblia na mão e Jesus no coração. Agora, então, vamos deixar Papai do Céu falar. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Nós vamos ler até o versículo 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
a outro, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Você já descobriu o seu dom? Você tem um dom? Se tem, qual é? Nós também temos dons, não é, Evandro? E mais uma vez, Paulo começa sua carta dizendo um detalhe interessante, que ele costuma dizer assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não é ignorante em questão de força bruta, gente. É ignorância na falta de conhecimento. E aí Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam inocentes, ignorantes, nécios. Eu quero que vocês saibam, que vocês estejam por dentro, que vocês entendam tudo o que eu estou dizendo. É isso que Paulo está falando. E nesse caso, no capítulo de hoje, ele está dizendo que nós não devemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Quando você vai a fundo nessa palavra dom, o que quer dizer? É uma dádiva, é um presente divino. E não é presente qualquer não, gente. É uma dádiva mesmo, é um presente mais do que para você ser uma pessoa melhor, mas é um presente para edificar a igreja, para glorificar o nome de Deus. Não é um mero talento, tá? Então, Paulo está dizendo que todos nós temos dons, temos essa dádiva que Deus nos dá e que esse dom tem uma função, tem um objetivo. Ele começa dizendo, até no versículo 2, que ele disse, olha, vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Isso é, muita gente, muitas vezes está na escuridão, aprende muita coisa errada lá fora, inclusive o paganismo naquela época. E aí ele continua dizendo que afirma que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus seja anátema. É isso que pode estar escrito na tua Bíblia. E quando a gente vai para anátema, para o original, a gente traduz como amaldiçoado, tá? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, quando você declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é o Salvador, que Deus é o Criador do universo, não é meramente você, é o Espírito Santo falando através de você. Porque toda a ação de bondade, de reconhecimento à palavra de Deus, de obediência, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Não é isso, Evandro? E é esse mesmo Espírito que nos dá os dons. A gente começa aqui com Paulo no verso 1, dando aquela chamada de atenção. Olha, atenção, irmãos. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, no sentido que vocês negligenciem, deixem para lá, esqueçam. Quando Paulo fala aqui dons espirituais, ele está falando a pessoas espirituais também. Ele está falando no dom de ação, mas também para pessoas. Então, quanto às pessoas espirituais e os dons espirituais, eu não quero que vocês esqueçam isso e apaguem isso. Porque quando vocês eram pagãos, adoravam a outros deuses em vez do Deus de Israel, ele fala que vocês eram fortemente atraídos e levados. Tanto no sentido de uma adoração que levava ele para lugares que não eram bons, e também levados e atraídos para as coisas que distanciavam e até destruía o seu próprio entendimento. Porque a gente vê lá no livro de Salmos que diz o seguinte: tem pé, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não tocam, e aqueles que o adoram se tornam semelhantes a ele. Então Paulo está dizendo que adorar esses deuses mudos, você se torna também como esse Deus mudo também. Agora, quando você adora um Deus que fala, que toca, que acha que é o Deus de Israel, agimos também do mesmo jeito. Esse é o ponto interessante. Então Paulo, no verso 3 fala, olha, a pessoa que diz que conhece a Deus, que é cristão, não vai sair dizendo que Jesus é ruim, é amaldiçoado e etc. A uma pessoa que é de Deus, que é cristão mesmo, de verdade, diz, Jesus é o Senhor.
E se é de verdade, o Espírito Santo está nessa pessoa. No verso 4, aí Paulo diz o seguinte, olha, tem muitos tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. E a gente sabe que o Espírito Santo é só um. Mas então, há diferentes tipos de ministério, mas a gente entende que o Senhor é o mesmo. E mesmo tendo uma atuação, é Deus que atua em todos. Aí quando você olha o verso 4, o verso 5 e o verso 6, você pode perceber que Paulo, no verso 4, cita o Espírito Santo. No verso 5, Paulo cita Jesus Cristo. E no verso 6, Paulo cita a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos eles agem para trabalhar para que pessoas sejam salvas. Agora no verso 7 até o verso 11, Paulo dá 9 características de pessoas que têm dons espirituais. Mas antes, saiba que no verso 7 diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, aí ele coloca vírgula, visando o bem comum. Então todos esses dons espirituais que a gente vai citar aqui é para o bem comum. Então são 9. E eles são o dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, dons de curar, operar milagres, de profecia, de discernir espírito, variedade de línguas e interpretação. Aí no verso 11, lá no finalzinho, e eles a distribuem, o Espírito Santo, a cada pessoa como o Espírito Santo desejar. Então, Leila, falando aqui rapidamente sobre esses 9 pontos. Sobre sabedoria. O que a gente pode entender o dom de sabedoria? É o dom de uma pessoa entender e aprender. O dom de conhecimento, o dom de uma pessoa que conhece as palavras, a Bíblia e consegue explicar, né? E dando continuidade, Leila, o que é o dom da fé? Isso é até claro que a fé com certeza vem de Deus. E essa fé é acreditar no invisível, mesmo você não tendo a resposta imediata, mas você espera no Senhor. E até a fé, gente, é um dom. A Bíblia diz também que Deus dá essa fé com medida a cada um, mas essa fé ela pode aumentar. Agora basta cada um aceitar. Então o dom da fé é você acreditar, você confiar, mesmo em qualquer tipo de situação ou circunstância que seja adversa. A gente pode até citar um exemplo claro aqui de fé, o próprio Paulo, que viveu a fé em prática, que passou pelo que passou, mas continuou confiando em Deus, pregando o Evangelho, sofrendo. Então isso é que é fé, é confiar mesmo em situações adversas. Então nós precisamos exercer isso, tá? Não somente acreditar que Deus existe, mas que Ele também, além de existir, Ele é atuante na nossa vida. E nós busquemos esse relacionamento através da fé, crendo que Ele está ao nosso meio. E outra coisa também que Ele mesmo disse, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que você vai agradar a Deus se você nem sequer confia nele, nem acredita nele? Então isso é importante. Podemos ver também que tem o dom de curar. O que é uma pessoa que tem um dom de curar? É uma pessoa que sabe o conhecimento da medicina, de plantas, de chás e etc. Também a questão de orar. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago diz o seguinte: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então tem pessoas que conseguem orar e Deus concede a cura através da oração. O dom de operar milagres. Tem pessoas também que têm o dom de fazer profecia, de dizer alguma coisa que pode ajudar e realmente acontece. Olha, você pode realmente receber um trabalho, uma bênção e etc. e acontecer. Mas sabemos, né, que daí vem um dom seguinte, que é o discernimento de espírito, para saber se uma pessoa é de Deus ou de não. Tem pessoas que conseguem discernir isso, e tem muitas pessoas, né, Leila, que usam o dom da profecia para tirar vantagem das pessoas e usar de forma errada. E hoje em dia também, assim, Paulo usou muito a sua linguagem naquele tempo, com os seus exemplos, com o que passou também, até com os discípulos no livro de Atos. E hoje em dia você pode se perguntar, mas hoje em dia está se manifestando esses mesmos dons? Não com tanto no passado, mas a gente também tem que ter cuidado,
que naquela época Jesus capacitou sim os discípulos e inclusive Pedro curava através só da sua sombra, mas convenhamos, né, Evandro, de lá para cá a coisa mudou muito, a fé das pessoas foi diminuindo, então esses dons não são tão manifestados hoje. Cuidado que nem tanto quanto antes, mas é falta de fé? Muitas vezes sim, mas muitas vezes até pelo fato do pecado que aumentou demais. E outra coisa também, gente, Deus, além de curar fisicamente, que é só o que a maioria das pessoas buscam, Ele quer curar você espiritualmente. A maior cura que o ser humano deve ter na sua vida é a transformação do seu caráter. É a cura espiritual, emocional, de caráter. Lembra muitas vezes, né, Evandro, que Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele usava a expressão, a tua fé te salvou. Muitas vezes nem era te curou, porque mais do que só curar fisicamente, Deus quer curar você espiritualmente, emocionalmente, tirar você o peso da culpa, lhe dar o perdão, porque acima de cura física, Deus quer te dar salvação. Então é melhor você entrar no céu e quando Jesus voltar, mesmo você estando, por exemplo, aleijado ou com alguma doença física, emocional, mas Jesus vai curar. Inclusive, a gente lembra que Jesus, quando teve uma conversa com Natanael, Natanael perguntou, Jesus, por que o Senhor não me cura? Ele disse, ainda não é tempo, você ainda vai entender. Então, não existe 100% como era antes as curas físicas? Não. Mas, acima de tudo, a humanidade tem que entender que Deus quer curar o seu caráter, a sua vida, Ele transformar para lhe dar a salvação e a vida eterna. E por último, Paulo fala aqui a respeito da variedade de línguas, lembrando que não é línguas estranhas, mas é línguas de idioma e interpretação de línguas, que no caso é de idiomas. A gente teve programas anteriores que falou sobre Atos 2, que ali se trata de idiomas e não línguas estranhas. Inclusive, Ivan, nós também vamos falar sobre isso mais para frente no capítulo 14, aí mesmo de Coríntios, né? Sobre essa questão dessa também da língua e da interpretação. Porque pense o seguinte, se tem uma pessoa estrangeira na sua igreja, você fala português, né? Aliás, você fala a língua portuguesa. Quem fala português é de Portugal. Nós falamos a língua portuguesa. E aí vem, por exemplo, um norte-americano para a sua igreja pregar. Como é que você vai entender se você nunca fez um curso de inglês? Mas Deus dá o dom para ele. Deus deu essa linguagem para ele. Ele fala inglês, mas tem alguém que tem o dom de interpretar. E traduzir para a pessoa entender, porque o mais importante, gente, é que quando tiver essas variedades de língua, a igreja tem que compreender, tem que entender a mensagem. A nossa mensagem aqui, irmão, sobre esses 9 dons espirituais aqui, sabedoria, conhecimento, fé, dom de curar, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, você pode ter. Você acha ou acredita que não tem nenhum desses dons? Você ora pedindo, Deus, me dá um dom, seja qual for, conforme a tua vontade, de acordo com o verso 11, de acordo com o Espírito Santo quiser. E Deus vai te dar um desses milagres, desses dons no caso. E esse dom você recebe e você usa para evangelizar, para o bem de todos, de acordo com o verso 7. Lembrando que um desses dons espirituais que basicamente todos nós temos é a fé. Porque Jesus falou que mesmo se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, e olha aqueles que não é, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente já seria muito abençoado. Então a gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa entender que esses dons espirituais são para a pregação, para o bem comum das pessoas. E se na sua igreja você conhece que tem algum desses dons, saiba que essa pessoa precisa ser ajudada. Olha, você tem um dom, por exemplo, de curar? Muito bem, continue assim, continue curando as pessoas, incentivando. Porque a gente entende, agora que a gente vai dar continuidade, a gente entende que os dons espirituais precisa ter na igreja para que ela se torne uma unidade, um corpo só de Cristo. Isso, é a função, né? Aí, nós vamos agora ler essa unidade da igreja de uma maneira assim, de uma forma, como Paulo diz, orgânica, como a gente viu na música. Você vai entender o que eu estou dizendo exatamente a partir de agora, no versículo 12. Olha a comparação que Deus faz sobre a unidade do povo de Deus. Versículo 12. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim, então, de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos dar uma pausa aqui. Muito interessante essa ilustração, né? Para ficar bem mais claro de como a gente deve entender de que o nosso corpo, ele é um todo, mas tem diferentes membros com suas diferentes funções e que cada um tem essa função, mas para beneficiar o corpo todo, né? Porque como ele disse aqui, se o corpo todo fosse só ouvido, como é que a gente ia cheirar, ia ver se tivesse só um tipo de órgão? Então o fato aqui que Paulo está dizendo que a igreja ela deve ser unida, por mais que sejam diferentes pessoas e diferentes dons, mas a igreja ela tem que ser organizada de maneira harmoniosa. Por exemplo, né, Ivana, a gente vai na igreja e tem uma pessoa que tem o dom de cantar, mas já tem outra que não tem o mesmo dom de cantar. Aí tem outra pessoa que tem o dom de pregar. Pronto, então já temos um cantor e um pregador. E tem aquela pessoa que é muito simpática, que dá certo ficar na recepção. Pronto, já está funcionando, bacana. Tem aquela pessoa também que tem entusiasmo de dirigir um momento de louvores, de cânticos para animar as pessoas. Então a gente já vendo aí, 4 pessoas com diferentes dons, mas que está organizando de uma forma só um culto para Deus. E por aí vai, né? A gente entende que a gente viu, né? São 9 dons aqui que Paulo cita. Pode haver mais, né? Não citamente dito aqui na Bíblia. Como, por exemplo, o dom de ajudar as pessoas é um dom, sim. Então, Paulo faz aqui sobre a diversidade na unidade, no fato que a igreja ela precisa ser unida para que esses dons espirituais entrem em conformidade. Vamos ver o seguinte ponto. A gente leu aqui do verso 14 até o verso 21 que o olho ele é importante para o nosso corpo. Se eu disser para você, meus ouvintes, qual mão você quer perder? A mão esquerda ou a mão direita? Você vai dizer nenhuma das duas, né? Óbvio, você quer as suas mãos, você não quer perder ela à toa. Então, assim é a igreja. Qual
membro da igreja tem que ser retirado? O pregador ou a pessoa que canta? Nenhum dos dois, porque eles são necessários para que a igreja funcione e tenha harmonia e a pregação para que as pessoas conheçam de Deus. Então, usando esses 9 dons aqui, se eu tirasse, por exemplo, o dom da fé, as pessoas têm sabedoria, têm conhecimento, cura, mas não têm fé. Vai adiantar? Não, é preciso ter fé. Lembrando que até o próprio Jesus, Leila, citou isso lá em Mateus capítulo 5, verso 27 em diante. Jesus falou: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora, porque é melhor perder parte do seu corpo do que você todo e seu corpo inteiro lançado no lago de fogo. Então, todas as partes do nosso corpo são importantes. A perna é importante, direita, esquerda, braço. É interessante que até dentro do nosso ouvido tem um osso muito pequenininho, 3, que se chama martelo, bigorna e externo. Um osso muito, muito, muito pequenininho. Mas ele é importante? Sim, para a nossa audição. Então a gente não vê, não sente, mas ele está lá. E ele faz muita importância para nós. Então, quando a igreja trabalha em união, a gente percebe que é uma igreja que vai à frente, que leva Jesus Cristo e faz com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Então, veja o verso 25, é interessante, porque a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Então, imagina, Leila, uma igreja que prega, que canta, que faz tudo, mas não ajuda o próximo. Isso é uma igreja? Não, né? Porque aí ela não está colocando o dom que Deus deu a ela, de que deve trabalhar para ajudar as pessoas. E é isso que a igreja deve fazer como um todo. Então, quando Deus coloca essa ilustração aqui do corpo, é para entender que nós devemos andar unidos. Então, gente, não deve haver divisão dentro da igreja. Porque um faz assim, o outro faz desse jeito, né? Outra coisa que Paulo enfatizou aqui muito bonito é que quando ele disse assim, no versículo 25, que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem uns com os outros, com igual cuidado em favor uns dos outros. Se eu pegasse meu braço e mandasse, não, meu braço, você não vai fazer isso aqui não, você não vai pegar esse copo, né? Então, assim, nós devemos entender que nós não devemos causar essa divisão no corpo. E na igreja da mesma forma, nós devemos respeitar uns aos outros. E no versículo 26, que ele disse também que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos também se regozijam ou se alegram. Aqui entra um ponto muito importante, muito interessante, que eu acho que está ficando escasso hoje em dia. Que poucas pessoas ficam felizes pelo sucesso do outro. E aí, quando, por exemplo, uma pessoa de uma certa forma, não é que ela está agora assim, se exibindo, não, mas ela vai e se destaca num dom. Por exemplo, aquela pessoa que você vê assim na igreja, que é tímida e tudo, mas ela vai, prega, ela apela, ela consegue levar pessoas para Jesus. Aquilo ali é o Espírito Santo trabalhando nela através do dom da pregação, da mensagem. E aí vem uma pessoa e diz assim, nossa, não gostei, já começa a criticar, já está querendo se mostrar. Não é, gente, é Deus trabalhando através de uma pessoa. Se fosse assim, então Paulo seria digamos assim, um exibito, né? Pedro também seria. Essas pessoas foram incrivelmente usadas por Deus para a glória do nome dele e para a edificação do corpo da igreja. Então essa visão que a igreja tem que ter não é uma igreja individualista, mas é uma igreja unida, que quando um se sai bem, a gente deve se alegrar. E se um está mal, se está doente, se está passando por alguma necessidade, nós devemos ajudar. Então é isso que Paulo está dizendo. Essa união, além de ser no trabalho da igreja, é uns com os outros também. E não querendo um ser melhor do que o outro. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia, né, Wander, é que empresas colocam, por exemplo, os próprios funcionários para serem competitivos. Sendo que a empresa ela deveria trabalhar com um único objetivo, sim, claro, de vender, de ganhar clientes, mas também cuidar para que os funcionários que são membros dessa empresa fiquem mais unidos. Se eles começarem a se competir, aí a empresa pode ser que não ande.
Porque um fica querendo ganhar mais do que o outro, um querendo correr atrás do outro. Ah, você ganha mais comissão, o outro não ganha, o outro tem mais benefícios. Ah, quem vender mais vai receber isso e isso. Então, gera uma competitividade. E isso não deve acontecer de forma nenhuma, nem em empresa, nem em trabalho, nem em escola, e muito menos na igreja. Então, Paulo está dizendo, sejam unidos de todas as formas para a obra de Deus, para o bem-estar de vocês. Se, por exemplo, meu intestino não funcionar bem, não só o intestino vai agora também, só ele vai sofrer, mas todo o resto também. Todo o resto do corpo sofre. Quando você sente muita dor de cabeça, todo o resto do corpo sofre também. Quando você sente uma dor de dente, agora você sente dor de cabeça, além do dor de dente, aí você fica indisposto, você não quer trabalhar, você não pode fazer isso, você fica de uma certa forma vulnerável, porque um órgão não está funcionando bem. Então entende, caro ouvinte, de que o nosso corpo ele tem uma função única, mas todos os membros trabalhando juntos. A igreja cresce, a igreja é edificada quando todos os membros também são unidos. Então, como eu falei, meu irmão, você sente que não tem nenhum dom espiritual, ore a Deus pedindo um dom. E o interessante é que essa analogia foi bem interessante, porque mesmo sendo uma empresa, se encaixa também na igreja. E muitas pessoas sentem inveja. Ah, fulano canta, mas eu queria tanto cantar, eu oro tanto, queria tanto ter esse dom. Mas você tem um dom de pregar. Mas mesmo assim, você não é feliz com o dom que tem. Então busque mais ter fé, sabedoria, conhecimento, estudar mais sobre essa área, que você vai se apegar a essa área, você vai gostar tanto. Então nós dois, eu não tenho dom de cantar, mas a gente prega. A gente é feliz, né? E assim, a gente deve ficar feliz com o dom que Deus nos dá. Se Deus não lhe deu o dom de cantar nem a você e nem a mim, então Ele nos dá uma função de outra forma. A gente prega, a gente dá estudo bíblico, a gente faz o programa aqui na rádio, né, através das ondas sonoras. Já tem outras pessoas que são tímidas e que não vêm fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Então nós devemos entender isso, que mesmo que você não tenha aquele dom que você tanto deseja, há uma razão. E essa razão Deus está, de alguma forma, está querendo dizer para você, olha, melhor que você não seja cantor, porque é melhor você pregando. Algumas vezes, irmãos Evandro, caros ouvintes, uma cantora gospel, ela disse que uma vez ela tem o dom de cantar. E ela cantando, ela disse que chegou um momento que ela se envaideceu. E o que aconteceu? Ela errou a letra. Então, corre esse risco? Corre. Então, muitas vezes, Deus pode não te dar aquele dom, porque você pode se achar autossuficiente. Achar que esse talento, que esse dom é seu. E não é. Então, muitas vezes, assim, esse é um dos motivos, tá? Mas pense, se Deus te deu um dom, fique feliz. Eu acho interessante que aqui na Igreja Central de Oricuri, Adventista, tem uma senhorinha que ela mesma falou, eu não sei pregar, não sei cantar, eu só conheço de Jesus. Ela falou que conhece, né, da Bíblia, mas ela mesma falou, o meu dom é o dom da casa. Os irmãos, como assim? Ela falou o seguinte, o meu dom é usar a minha casa para a pregação do evangelho. Ela quis dizer que a casa dela pode servir como evangelismo, a casa de oração, aberto para os irmãos. Umas reuniões de pequeno grupo, né? Isso onde mesmo. Tem oração, muito bem. Então é interessante, ela não está atuando ativamente na pregação do evangelho, mas ela está lá nos fundos. É como se fosse o seguinte, que fosse uma peça teatral, tem pessoas lá na frente e tem pessoas lá atrás trabalhando. Nos bastidores, Nos bastidores, exatamente. Mas todos são importantes para que a obra do evangelho vá adiante. Então você, irmão, que está me ouvindo, não consegue pregar, nem cantar, é timidozinho, não tem essa vontade de falar, saiba, você pode trabalhar nos bastidores, ajudando com a cesta básica ao seu vizinho, que para ninguém ver, recebendo pessoas na sua casa. Os dons são muitos, você só precisa orar e pedir a Deus. O importante é fazer a obra de Deus e a sua vontade, tá? Vamos finalizar aqui o nosso capítulo 12, a partir agora do versículo 27, e finalizamos no 31, que diz assim, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, todo mundo não é só a mesma coisa. Então, são muitas pessoas. Então, são muitos ministros, muitos apóstolos, muitos mestres, professor de Bíblia. Mas o fato é que busque, mas faça alguma coisa para a edificação da igreja e para o seu próprio bem também. Então, podemos ver também que há hierarquia, né, no sentido bom. Existem os pastores, depois os anciãos, depois os diáconos, os membros, etc. Tem secretários na igreja, secretárias, não é? O que eu não posso é ter inveja dos maiores cargos. O que eu posso ter é orar a Deus e trabalhar para Deus. Eu faço o meu melhor, o meu vizinho faz o seu melhor, o outro faz o seu melhor, mas todos para a obra de Deus. Essa é a nossa mensagem, irmão. Exatamente. Então, queridos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas deixo com vocês um pensamento muito interessante, que saiba que o desígnio de Deus para a igreja é unidade na diversidade. Sua intenção nunca foi a uniformidade, como se todos fossem igualados por um uniforme. Assim como o corpo não é formado de partes iguais, o propósito divino é permitir que cada membro seja diferente, com uma função única a cumprir. O resultado de nossa vida em unidade, com todas as diferenças, é muito melhor do que quando nos isolamos ou nos associamos apenas àqueles que são iguais a nós. As diferenças podem nos levar a uma melhor compreensão de Deus e ainda sua melhor forma de administrar. Nós podemos desafiar e estimular uns aos outros, o que é melhor do que julgar e entrar em conflito interno. Podemos aprender uns com os outros. Melhor que decidir quem está certo é aprender a juntos descobrir o que é certo e melhor. Se chegássemos ao ponto onde aceitássemos a diversidade como parte do propósito divino e eliminássemos a competição e a comparação entre os vários membros, certamente nosso desempenho seria muito mais eficiente e o nosso testemunho seria muito mais poderoso. O texto de hoje indica que Deus ele colocou cada parte do corpo onde ele desejou que ela estivesse, onde ele sabia que ele poderia funcionar melhor. Além disso, Deus ele dá a cada membro do corpo o dom que esse necessita para cumprir sua missão. Quando deixamos de reconhecer isso, quando competimos ou invejamos uns os outros, estamos afirmando que nós sabemos mais do que Deus. A única pessoa que você pode ser realmente é você mesmo. Em competição ou inveja, colocamos obstáculos aos desejos de Deus. Como no corpo, nós devemos aprender a melhor nos comunicar com os outros membros, sermos mais solidários, mais interessados em nosso cuidado. Tanto os membros mais visíveis como os mais ocultos devem ser igualmente apreciados e preservados. Tanto aquele que prega, ou aquele que está na recepção, ou aquele que recebe as pessoas em casa, todos têm a sua função, mas a mesma forma é o Espírito Santo agindo para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a todos os dias enxergar mais ainda o quanto é bom receber um dom de Deus, mas esse dom é para edificação do corpo de Cristo. Não é isso, Evandro? Bom, meus irmãos, lembrando que você tem um dom espiritual. Basta pedir e conversar com Deus.
você vai ser uma bênção na sua igreja, no seu bairro e na sua rua. Basta conversar com Deus e dedicar a sua vida à obra de Cristo. Para mais informações, você lê Efésios capítulo 4. O capítulo 4 inteiro, você vai entender ainda melhor o que Paulo quis dizer aqui sobre a unidade na igreja, certo? Então, esse é o nosso desejo, que você trabalhe para Deus. Vamos agora ouvir um louvor que é muito especial, não é isso, Leandro? Isso, vamos ouvir a mensagem musical, mas também temos um resumo rapidinho do pastor Michelson Borges e a gente volta para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Neste capítulo, Paulo compara a igreja a um corpo. Os membros desse corpo são diferentes, mas todos têm uma função e são importantes. Verso 1. Dons espirituais são talentos e habilidades santificados ou concedidos pelo Espírito Santo para serem usados no ministério, no trabalho de salvar pessoas, de levá-las a Jesus. Verso 2. Antes de ser convertidas, as pessoas são guiadas por ídolos, tanto internos quanto externos. Depois de convertidas, elas se submetem à guia do Espírito Santo. Verso 3. Somente as pessoas guiadas pelo Espírito Santo reconhecem o senhorio de Jesus e fazem isso com prazer, com alegria. De 4 a 7, o Espírito Santo promove unidade de propósito na diversidade de dons, o que é um milagre realmente. Pessoas tão diferentes, com capacidades tão diversas e se mantêm unidas pelo poder do Espírito Santo. O que as une realmente é aquilo que elas têm em comum e que é mais especial, o amor por Jesus. Verso 11. É o Espírito Santo quem escolhe o dom e decide a quem vai dá-lo. Não somos nós que escolhemos o dom que queremos, ou o dom que teremos. É uma decisão do Espírito Santo, e aqui vemos um verso que mais uma vez confirma a personalidade do Espírito Santo, a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Se ele fosse apenas uma energia, como querem alguns, como ele poderia escolher, decidir e, como já vimos em outros textos, sentir, tomar decisões? Ele é Deus e, por isso, ele tem capacidade de escolha, de volição, de autodeterminação. Versos 12 a 24, todos os membros do corpo são importantes e devemos cuidar especialmente dos mais frágeis. 25 e 26, quando um membro trabalha independentemente ou contra outros membros, só consegue prejudicar o corpo, ou seja, a igreja. Por outro lado, quando um membro vai bem, favorece todo o corpo. 27 e 28, na lista de dons de Paulo, os mais importantes são, primeiro, apóstolos, depois profetas e, em terceiro lugar, mestres. Por último, está o dom de línguas. Algumas pessoas invertem essa ordem. Biblicamente, aqueles 3 primeiros dons são os mais importantes. Tem um serviço mais destacado na igreja, cujas consequências e frutos são mais duradouros. Não que, como já vimos, haja alguém mais importante do que outro na igreja. Verso 31, Paulo nos incentiva a procurar os melhores dons, aqueles que mais ajudam na pregação do Evangelho. E, finalmente, no verso 31, acima de todos os dons está o caminho excelente do amor. E esse verso prepara já o caminho também para o capítulo 13, que estudaremos amanhã, que é um dos mais lindos em todas as cartas e escritos do apóstolo Paulo. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude a reconhecer o seu dom, usá-lo no serviço de Deus e ajudar pessoas também a encontrar esse caminho excelente, o caminho do amor de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado. Cultura Novo Tempo FM. Antes do primeiro mundo,
Antes do início estavas lá, quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao chamar meu nome, chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do início estavas lá, quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. 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 E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Eu encerro o programa de hoje fazendo a mesma pergunta do início. Você já descobriu o seu dom? Se não, ore a Deus, peça a Ele e com certeza Ele vai te mostrar. E Ele te mostrando, você vai conseguir edificar mais ainda o corpo de Cristo, que é a igreja, e também vai acabar trazendo mais crescimento espiritual para você mesmo. Somos todos sim individuais, mas ao mesmo tempo somos unidade na diversidade.
Que Deus abençoe você, tenha um excelente sábado. Não esqueça de ir à Igreja Adventista. Procure a Igreja Adventista mais próxima de você. A partir das 8h30 da manhã, 8h40, já tem o pessoal esperando por você para lhe recepcionar com todo carinho. Que Deus abençoe, fique com Deus e na próxima semana estaremos de volta, se assim Ele permitir. Um forte abraço e até lá! Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Oramos para que todos os irmãos tenham um dom espiritual, para que você seja unido com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e trabalhe para Deus. Nesse exato momento, vamos juntos orar, pedindo com fé por dons espirituais e por bênçãos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento, Pai, te pedimos que nos dê os dons espirituais, que fortifiquemos os nossos dons espirituais para o bem comum que é a volta de Jesus Cristo. Oramos por essa casa, por essa família, por essa cidade, por todas as autoridades dessa cidade para que sejam abençoadas e cuidem melhor de Santa Cruz. Oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, que seja feita a Tua maravilhosa vontade. Em nome de Jesus. Amém.